O livro do profeta Abacuque apresenta o quadro de um homem de Deus embaraçado pelo problema da aparente tolerância de Deus pela iniquidade. O profeta está rodeado por todos os lados pela injustiça triunfante e não castigada. E a princípio, seu clamor pelo julgamento não é aparentemente ouvido por Deus. Mas quando finalmente é respondida a sua oração e pronunciado o julgamento, ele fica ainda mais surpreendido, porque os agentes do julgamento de Deus, a nação dos caldeus, são mais ímpios e mais dignos de castigo do que suas vítimas. Abacuque está cheio de dúvidas, mas felizmente ele leva sua inquietação a Deus, que logo a dissipa, apresentando uma solução para os seus problemas, resumida na declaração que é o coração do livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo pela sua fé viverá. Isso quer dizer que, por muito tenebroso que se apresente o futuro, e por muito triunfante que pareça o mal, o homem justo não deve julgar pelas aparências, mas sim pela palavra de Deus. Embora os ímpios vivam e prosperem nas suas impiedades, e os justos muitas vezes vivam uma vida de sofrimento, o justo deve viver, ainda que no sofrimento, uma vida de fidelidade e confiança. O profeta muito aprendeu com esta lição, porque quando começa a sua profecia, ela começa cheia de mistérios, de perguntas e de dúvidas, mas termina com certeza, afirmações e fé. Praticamente nada se sabe sobre Abacuque, a não ser aquilo que pode se deduzir de tradições. Certo é que, como Naum predisse a destruição da nação da Síria, Obadias a de Edom, Abacuque profetizou a queda do Império Caldeu. Ele fala do poder crescente dos caldeus e da iminência da invasão de Judá pelos exércitos desta grandiosa nação. Dessa forma, pode-se concluir que Abacuque profetizou durante os reinados de Jeoacás e Jeoaquim. Esse pequeno livro pode ser resumido em 2 pontos principais, tendo como conteúdo o conflito da fé e o triunfo da fé. O conflito da fé expresso nos capítulos 1 e 2 e o triunfo da fé expresso no capítulo 3. Sobre o conflito da fé, o primeiro conflito de Abacuque, que está no capítulo registrado no capítulo 1, versículos 1 a 4, o profeta vê a impiedade e a violência por todos os lados, a lei violada e os justos perseguidos. Dessa forma, Abacuque clama a Deus para que castigue Judá por causa dessa condição, mas aparentemente o seu clamor não é ouvido. Ele formula a sua inquietação diante de Deus nas seguintes palavras: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutas? Gritarei violência e não salvarás. Mas no capítulo 1, versículos 5 ao 11, nós temos a primeira resposta de Jeová para Abacuque. Embora algumas vezes pareça que Deus mantenha silêncio e seja indiferente ao clamor do seu povo, ele está agindo, pois ele controla toda a história. No tempo próprio, conforme a resposta divina, ele castigaria Judá pela sua impiedade, usando como seus agentes os terríveis caldeus que estavam dominando grande parte do mundo naquele tempo. Segundo o conflito do profeta, o primeiro já está resolvido. Deus havia respondido o profeta, dizendo que puniria as maldades de Sião, trazendo sobre eles os ferozes caldeus. Mas esta solução sugere outro problema para Abacuque. Ele, vendo o orgulho, a falsa confiança e o poder destrutivo dos invasores, ele não pôde compreender por que Deus castiga o seu povo por meio de uma nação menos justa do que a sua. Está registrado isso no capítulo 1, no versículo 13. Muito embora o Senhor tenha ordenado aos caldeus que castigam o seu povo, o questionamento de Abacuque continua. Seria a vontade de Deus, que é um ser tão puro, mas tão puro, ter prazer em ver o mal que a nação humilde de Judá estaria para sofrer? Então vem a segunda resposta de Deus para Abacuque, os capítulos 2, versículos 2 a 5. Muito embora os caldeus tivessem sido ordenados para executar o juízo sobre o Judá, no seu orgulho arrogante, eles excederam, todavia, nessa missão dada por Deus.
Muito embora os ímpios, como representados pelos caldeus, prosperem na sua iniquidade e os justos sofram, estes últimos, os justos, têm que viver por meio de uma vida de fidelidade a Deus, uma vida inspirada pela fé nas suas promessas e na sua justiça. Muito embora Deus usasse os caldeus como um flagelo sobre o seu povo, os caldeus não ficarão impunes. É isto que Deus revela ao profeta. O profeta há de escrever esta profecia da derrota final dos caldeus e colocá-la onde todos poderão lê-la. Muito embora seu cumprimento possa retardar-se, possa demorar um pouco, os justos têm de esperar pacientemente e confiar na palavra de Deus. Dessa forma, nós entramos na última sessão do livro, ou o segundo conteúdo desse livro, capítulo 3, que nos fala do triunfo da fé. No princípio do livro, o profeta estava pensando por que Jeová parecia dilatar os juízos sobre os ímpios dentre o seu povo. Agora, depois de ouvir a sentença do Senhor, ele teme, ele expressa o seu temor dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ou seja, ouvi a tua palavra e me sinto alarmado. Dessa forma, Abacuque passa das dúvidas, das indagações para uma oração e ora para que Jeová, na ira, se lembre da misericórdia. Abacuque faz menção do passado e ele pede que Deus repita o seu favor e a sua misericórdia. E assim como em épocas passadas havia usado de misericórdia com seu povo no meio do castigo, que Deus novamente usasse da sua bondade e da sua misericórdia sobre o seu povo. Ele apresenta um quadro vivo do procedimento de Deus nos dias passados para salvar o seu povo, dando a entender que a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus anteriormente usada para com Israel, seja uma garantia que Deus usaria novamente de misericórdia no futuro para com seu povo. E é isso que o profeta Jeremias faz menção, pois ele profetizou durante o período da invasão de Judá pelos babilônicos, e ele disse: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e não tem fim. Abacuque aprendeu a sua lição de fé. Sejam quais forem as circunstâncias, esse é o resumo do seu livro. Seja quais forem as circunstâncias, tanto dele como também do seu povo, por mais tenebroso que pareça a situação e sem esperança, e não haja esperança quanto ao futuro, o servo de Deus, o justo, deve regozijar-se, o justo deve alegrar-se. E alegrar em quem? Conforme ele resume nos últimos versículos do livro: ainda que a figueira não floresça, e começa a expressar todo tipo de situação difícil que o justo estiver atravessando. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.